sejam bem-vindos! Essa é a nossa aula sobre nomenclatura de alcanos. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal. Sim, nós podemos dar nome aos alcanos e nós vamos seguir as regras da IUPAC. Você sabe o que é IUPAC? Vai descer aqui um lembrete para você. Mas os alcanos, para nós entendermos melhor, nós vamos dividir em 3 condições. Nossa aula será dividida em alcanos não ramificados, alcanos ramificados e finalmente os ciclo-alcanos. Então vamos lá entender toda essa parte de nomenclatura de alcanos. Você vai entender tudo, mas tudo mesmo, sobre o que é e como fazer a nomenclatura de alcanos. Importante que você tenha sempre em mente: a nomenclatura, seja ela de um alcano, de um alceno ou de um outro grupo funcional qualquer, ela segue sempre uma mesma regra. É o prefixo, ok? Vamos chamar aqui prefixo ou infixo, ok? E o sufixo. O que é cada um desses termos? Primeiro, o prefixo se refere ao número de carbonos. O infixo é com relação ao tipo de ligação, se é uma ligação saturada ou insaturada. Então vamos colocar aqui, tipo de ligação. Ok? Vamos só separar aqui. E por último, o sufixo é com relação à função orgânica no qual nós estamos falando naquele momento. E aqui nós estamos falando da função orgânica alcano. Claro que o alcano está classificado dentro dos hidrocarbonetos. Mas vamos entender tudo isso. Para você identificar inicialmente o prefixo, você precisa contar o número de carbonos que está presente na estrutura. E para cada número de carbonos, nós temos essa nomenclatura. Para 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbono but, 5 carbonos pent, 6 hex, 7 et, 8 oct, 9 non, dec e tridec, pentadec e assim por diante. Nós temos toda esses prefixos para a nomenclatura. Vai subir um lembrete aqui para que você ajude você a se lembrar disso. Tá ok? Então o primeiro passo é identificar o número de carbonos. Então vamos seguir um exemplo. Essa estrutura aqui, ok? É um alcano, ok? Como nós estamos falando, nomenclatura de alcanos não ramificados, ok? Só para você entender o que é não ramificados agora. Quando a gente falar do ramificado, você vai entender melhor. Não ramificados, a estrutura só possui carbono primário e carbonos secundários. Isso é uma estrutura de alcanos não ramificados, ok? Essa estrutura só possui ligações simples, né, do tipo sp3, por isso é um alcano, está aqui, tá ok? Então nós vamos passar agora a identificar cada um desses 3 aspectos aqui, tá ok? Vou apagar aqui para a gente entender. Ok, então nós vamos identificar cada um desses aspectos agora, o prefixo, infixo e o sufixo, para dar o nome de acordo com a IUPAC para esse alcano não ramificado. Então, primeiro passo, eu vou identificar o número de carbonos, ou seja, eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. Para 3 átomos de carbono, o prefixo é prop. Então vamos lá, né? Então aqui vai ser prop, porque eu tenho 3 átomos de carbonos, ok? Só tenho ligações simples.
quando eu só tenho ligações simples, eu uso o infixo -an, ok? Aqui, -an, e como eu estou falando de um hidrocarboneto, a minha terminação para este grupo funcional é o. Por isso, o nome do composto fica propano. Então vamos só identificar aqui para ficar melhor. O prop se refere ao número de carbonos. Ok? Tá aqui, ó, 3 carbonos. Prop. An, né? Ao tipo de ligação. Aqui, tipo de ligação. Opa, ficou feio aqui. Vou colocar aqui ligações simples para ficar mais fácil para você lembrar. Ligação simples. E a terminação O se refere ao grupo funcional, né? Nesse caso aqui, hidrocarboneto, nesse caso nós estamos falando dos alcanos. Então, notem, o nome do composto ele é bem sistematizado, ele é organizado de acordo com as regras da IUPAC. Então, toda a estrutura do nome tem um significado. Prop, porque nós temos 3 átomos de carbono. An, porque só tem ligações simples nessa estrutura. E O se refere ao grupo orgânico, ao grupo funcional, à função orgânica que nós estamos falando. Hidrocarboneto, né, que são os alcanos, alcenos e alcinos, todos vão terminar com O. A gente vai falar nas outras videoaulas sobre essa nomenclatura para alcenos e alcinos. Então, o nome se reflete na estrutura do composto, de acordo com as regras da IUPAC. Outro exemplo, agora eu vou desenhar a estrutura de bastão, tá ok? 1, 2, 3, 4. Já disse, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Para 4 átomos de carbono, o meu prefixo é but. Então vamos colocar aqui. Só tenho ligações simples, né? Então vai ser an. É um hidrocarboneto, um alcano. Nesse caso, um alcano não ramificado. Então, o nome desse composto é butano. Por que butano? Porque para but eu tenho 4 carbonos, tá aqui, né? Infixo an, somente ligações simples. Ligação simples, né? E o O se refere à função orgânica. Nesse caso, nós estamos falando de um alcano que está classificado dentro dos hidrocarbonetos. Tá ok? Vamos dar mais um exemplo. Outra estrutura, outro exemplo. Vamos desenhar aqui. CH3, CH3. Opa! Notem, eu tenho agora, nessa estrutura, nessa molécula, né, eu tenho 2 átomos de carbono. Para 2 átomos de carbono, et. Então vamos colocar aqui et. Só tem ligações simples entre aqui os carbonos, an, e termina com O porque é um hidrocarboneto, um alcano. Nesse caso, um alcano não ramificado. Então, notem, é bastante simples dar um nome para estruturas de alcanos não ramificados. Prefixo se refere ao número de átomos de carbono que nós temos na molécula. Está aqui, et, né? Para 2 átomos. 1, 2. Ligações simples, então meu infixo é an e é um hidrocarboneto. Todos os hidrocarbonetos, seja o alcano, um alceno, ou um cino, ou um ciclano, ou um cicleno, vão terminar com a letra O. Por isso, etano. Agora vamos dar uma olhada em alcanos ramificados. Bom, nós precisamos ter ideia,
antes de falar de nomenclatura de alcanos de cadeia ramificada, nós precisamos entender e ter uma noção muito clara do que é a cadeia principal. Então vamos seguir alguns exemplos agora para que você entenda o que é a cadeia principal. Vamos lá. Primeiro passo para você identificar a cadeia principal. Cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbono em sequência. E claro, possui a função orgânica. Mas nesse caso aqui nós estamos falando da função hidrocarboneto, alcano. No caso do alcano, você não precisa se preocupar com isso. Mas se fosse um alceno ou um alcino, isto deverá estar contemplado na cadeia principal. Aquilo que não está na cadeia principal nós chamamos de ramificação. Ele está fora, como se fosse um ramo, uma ramificação dentro da cadeia principal. Mas como é que nós vamos escolher a cadeia principal? Primeira regra, como já falei, maior número de átomos de carbonos em sequências. Como nós estamos falando de alcanos, nós não vamos nos preocupar ainda em identificar uma dupla, uma tripla, uma outra função orgânica. Então vamos lá. Maior sequência de átomos de carbono. Se eu começar por aqui, 1, 2, 3, 4. Então, se eu vier nesse sentido, a cadeia principal teria 4 átomos de carbono. Feito? 1, 2, 3, 4. Se eu seguir para lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, essa é maior, essa tem 6. Se eu vier aqui, 4. Então essa, nesse sentido, já está excluída. Vamos testar uma outra sequência. Essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Também menor. Vamos testar o contrário aqui. 1, 2, 3, 4. Também menor. Vamos testar nesse sentido aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Também menor. Então, essa é a cadeia principal. Aquela que contém o maior número de átomos de carbonos em sequência. Tá ok? Claro. Feito isso, eu posso enumerar a minha cadeia principal. Tá ok? Mas vamos ver alguns exemplos de ramificações, depois a gente passa para a questão de enumerar a cadeia principal. Uma outra dica bastante importante é: a cadeia principal nem sempre está na horizontal. Os alunos, quando nós começamos a explicar esse conteúdo, eles acreditam que a cadeia principal é sempre aquela que está na horizontal. Não! A cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbonos em sequência. Então note, essa está na horizontal. Se eu fosse tomar isso como regra, escolher essa, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notem, se eu escolher essa outra aqui, que não está na horizontal, vamos escolher essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbonos em sequência. Ela nem sempre vai aparecer linda, maravilhosa na horizontal. Essa é uma estratégia para pegar o aluno. Então, cuidado. Então, essa seria a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos marcar aqui. Eu só vou contornar para que vocês identifiquem aqui a cadeia principal. Essa é a principal. E tudo que está fora dela, seja essa estrutura aqui, essa aqui e essa aqui, são ramificações. Tá ok? Vamos dar mais uma olhada em um outro exemplo. Vamos lá. Uma situação que pode acontecer é que no momento em que você começar a escolher a cadeia principal, você vai descobrir que várias sequências possuem o mesmo número de átomos de carbono, ou seja, essas sequências poderiam ser também a cadeia principal, mas existe um critério de desempate. Caso
a gente identifique na nossa estrutura que vários segmentos têm o mesmo número de átomos de carbono em sequência, nós vamos escolher aquela sequência que nos vai dar ter o maior número de ramificações. Mas vamos na prática para que você entenda. Vamos lá. Se eu escolher essa sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Eu tenho 5 átomos de carbono se eu pegar essa aqui na horizontal bonitinha. Se eu seguir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu também tenho 5 átomos de carbono aqui. Se eu optar em fazer essa sequência, saindo daqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu também teria 5 átomos de carbono em sequência. Então eu teria essa sequência aqui, ou simplesmente essa sequência aqui. Lembrando, maior número de átomos de carbono em sequência. Então eu tenho 3 sequências que possuem 5 átomos de carbono. Então eu vou escolher aquela sequência que vai me trazer o maior número de ramificações. Então vamos lá. A primeira sequência seria essa, né? Seria essa sequência aqui. Com essa sequência eu teria essa ramificação e essa ramificação e essa ramificação. Ou seja, eu teria 3 ramificações se eu escolher essa sequência, eu passo a ter 3 ramificações. Vamos então escolher uma outra sequência. Vamos escolher essa aqui, que também possui 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu escolher essa sequência aqui, eu teria 2 ramificações. Notem, a outra tinha 3. A outra sequência que nós escolhemos, essa sequência aqui, nós ficaríamos com 3 ramificações. Essa não. Eu vou ter essa ramificação aqui. Essa estrutura é uma ramificação. E essa outra aqui toda é uma ramificação. Ok? Agora vamos dar uma olhada na sequência que vai produzir o maior número de ramificação. Agora vamos escolher uma outra sequência para que a gente verifique qual é aquela que possui o maior número de ramificações. Então vamos pegar essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Lembre-se, nós já pegamos essa e pegamos essa. A primeira 3, a segunda 2 ramificações. Então vamos selecionar essa aqui como a cadeia principal. Note, tem 1, 2, 3, 4, 5. Também 5 átomos de carbono na cadeia principal. Mas aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 ramificações. Então, quando existem mais de uma sequência onde eu tenho o mesmo número de carbonos na cadeia principal, eu vou escolher aquela sequência que vai produzir o maior número de ramificações. Então, essa é a cadeia principal, porque essa nós passamos a ter 4 ramificações. Vamos dar uma olhada em uma outra situação. Uma outra situação bastante comum é o que a gente chama de cadeias equivalentes, ou seja, a sua escolha, seja por uma situação A ou B, você vai estar escolhendo cadeias que são iguais, apesar de você partir de pontos diferentes. Vamos dar uma olhada. Por exemplo, aqui eu teria a cadeia principal, se eu optasse em pegar essa na horizontal, seria 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, ok? E esse aqui seria, né, a minha ramificação. Seria um CH3 de ramificação. E com esse CH3 de ramificação, eu optando agora em escolher essa outra sequência, seria 1, 2, 3, 4. Eu também teria uma ramificação do tipo CH3. E a minha principal também tem 5 átomos de carbono. 1, 2, 3. Perdão, também tem 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Se eu optar por aqui, 1, 2, 3, 4. Notem
As duas opções são verdadeiras porque elas são cadeias equivalentes, tá ok? Agora que nós entendemos tudo sobre ramificações e cadeias principal, que é a cadeia principal e como nós podemos identificar, agora sim nós vamos dar nomes, escolher a nomenclatura para alcanos de cadeias ramificadas, tá ok? Vamos lá. Agora nós vamos dar nomes aos alcanos de cadeias ramificadas. E para escrever a nomenclatura dos alcanos, nós temos algumas regras. E essas regras, elas servem para todas as funções orgânicas. Então, quando você aprender isso agora, e você vai aprender, você vai utilizar esses critérios, essas regrinhas, esses passos para dar o nome de um composto orgânico, sempre que for utilizar para qualquer nomenclatura de qualquer função orgânica, tá ok? Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo é identificar a cadeia principal. Recordando, cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbonos em sequência. Como nós estamos falando de alcanos, nós não vamos nos preocupar ainda com a função diferente dentro da nossa estrutura. Então, vamos escolher aqui a principal. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pegar por aqui, 1, 2, 3. Não. Se eu pegar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Notem, essas são cadeias equivalentes. Se eu pegar por aqui 5, né? Se eu pegar por aqui também 5, aqui também vai ser a mesma coisa. Vão ter 5 átomos de carbono. Escolhi a principal, ok? Essa é a minha cadeia principal. Agora eu vou enumerar a minha cadeia principal. A numeração vai começar sempre da ramificação mais próxima da extremidade. Então, primeiro passo, identificar a cadeia principal, maior número de átomos de carbono em sequência. Identificamos. Agora nós vamos enumerar a cadeia. A enumeração é feita da extremidade mais próxima da ramificação. Notem, a ramificação está aqui. A ramificação é essa. Essa é uma ramificação. Então, eu vou enumerar a partir deste carbono, não deste, porque a ramificação ou as ramificações precisam ter sempre as menores numerações possíveis. Então, vamos lá. Então, aqui seria o número 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Importante identificar. A minha ramificação está no carbono número 2, porque eu numerei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Outro detalhe importante. Essa estrutura tem um átomo de carbono. Se a gente olhar aqui, é MET. Quando essa estrutura tem apenas um átomo de carbono, ou a estrutura que não faz parte da cadeia principal é uma ramificação, nós identificamos a nomenclatura dela pelo número de carbonos, aqui um carbono MET, só que a terminação dela vai passar a ser IU. Então, se aqui é MET, como ela é uma ramificação, ela passa a ter a terminação IU. Isso para qualquer ramificação, seja com 2 átomos de carbono, seja metil, etil, propil, butil, N-butil, isopropil. Qualquer ramificação, ela passa a ter a nomenclatura dela, o final vai ser acrescentado IU. Identificamos a cadeia principal, enumeramos, já sabemos quem é a ramificação e agora nós vamos dar o nome do composto. Como é que é feito o nome do composto? Primeiro eu escrevo onde estão onde estão as minhas ramificações. Então, no carbono 2, né, e aí separado por um hífen,
eu tenho uma ramificação chamada metil. Ok? Também por hífen, a regra diz por hífen, tá? Você pode encontrar sem hífen por aí, mas a regra atual diz com hífen. Agora, como eu já escrevi todas as minhas ramificações, porque eu só tenho uma nessa estrutura, eu vou escrever o nome da cadeia principal. E o nome da cadeia principal é como eu estava lá dando para cadeias não ramificadas. Ou seja, eu vou identificar o número de átomos de carbono que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Para 5 pente. Ok? Só tenho ligações simples, né? Então, EAN é um hidrocarboneto, nesse caso o hidrocarboneto alcano, termina em O. Notem, ficou pentano. Então o nome desse composto é 2-metilpentano. O próprio nome diz o que é a estrutura. Ele está dizendo que no carbono 2 de um pentano, que tem 5 átomos de carbono, eu tenho um metil. A nomenclatura ela é muito sistemática, ela é muito organizada, ela traduz no que é a estrutura do composto. Ou seja, eu tenho um metil no carbono 2 de uma cadeia principal com 5 átomos de carbono. Vamos dar mais uma olhada à frente. Outro exemplo. Agora nós estamos com uma estrutura no formato de bastão, ok? Lembrem-se, cada extremidade ou vértice, né? Cada extremidade ou vértice corresponde a um átomo de carbono e hidrogênios suficientes para fazer as 4 ligações. Então, aqui nós temos um alcano, né? Um hidrocarboneto, alcano ramificado. Então, nós vamos dar nome a essa estrutura. Então, lembrando, primeiro passo, identificar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? Aquela que possui o maior número de átomos de carbono em sequência. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Se eu vier aqui nessa direção, 4. Se eu vou seguir em frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já ganhou, essa está eliminada. Se eu começar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? Também tenho menor número de átomos de carbono aqui se eu descer. Se eu vier nesse sentido, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o mesmo que eu ir nesse sentido, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambas as estruturas têm, nessa situação, eu tenho 6 átomos de carbono. Então, essa é a cadeia principal. Já identificamos a principal. Agora nós vamos enumerar. Como é que eu enumero? Da extremidade mais próxima da ramificação. Porque a ramificação precisa ter o menor número possível, ok? Então vamos lá. Se você olhar, nós temos aqui um grupo metil, né? Porque aqui é um átomo de carbono. Um átomo de carbono mete, como é uma ramificação, íon. Então esse é um grupo metil. Se eu contar daqui, seria carbono 1, 2, aqui 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Ok? Então eu já enumerei a cadeia principal. Se eu fizer o contrário, vai ficar errado, porque aqui seria 1, 2, 3, 4. Aqui seria 4. 3 é menor que 4. Então lembre-se, tem que ter a menor numeração possível. Feito isso, essa é a numeração correta. E agora nós podemos dar nome ao nosso composto seguindo as regras da IUPAC. Então, primeiro, eu vou identificar onde estão as minhas ramificações, ok? No carbono 3, eu tenho quem? Um grupo metil. Por que metil? Porque aqui é um carbono, para um carbono mete, como ele é uma ramificação, terminação íon. Então aqui é 3 metil. Hífen, você pode colocar hífen ou não, você vai encontrar estruturas
com nomes aí sem hífens, tá? Porque isso é uma literatura antiga, tá lá editado e às vezes aparece assim. Não tem problema. Esse hífen para colocar o nome da principal, tá, gente? Da cadeia principal. Para separar o número do carbono com a ramificação, aí sim você tem que usar o hífen. Então, qual é a minha principal? Eu tenho 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono está aqui, ó. X. Ok? Só tem ligações simples. An é um hidrocarboneto, terminação O. Então, esse é o 3-metil-hexano. Outro exemplo. Nós temos essa estrutura, ok? E vamos dar nome a essa estrutura. Primeiro passo, identificar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem o maior, que tem o maior número de átomos de carbono em sequência. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3. Essa não. 1, 2, 3, 4. Notem, se eu venho nessa direção ou nessa direção é como se a gente tivesse cadeias equivalentes. Porque se eu venho para cá, eu ainda permaneço com um metil, né? Uma ramificação metil. E se eu desço aqui, eu também teria uma ramificação metil. Então, essa é a cadeia principal. Essa que está aqui na horizontal. Notem, nós temos 2 ramificações. Se eu partir e começar a enumerar daqui, ó, 1, 2, 3, 4. As ramificações ficariam no carbono 2, 3. Ok. E se eu vier ao contrário? Seria 1, 2, 3, 4. Notem, também seria 2, 3. Como aqui, ó, 2, 3. 2, 3. Então, tanto faz se eu enumerar assim ou assim. Então, as duas formas estão corretas. Então, vamos deixar dessa maneira aqui. Identifiquei a cadeia principal, enumerei a cadeia principal, né? De forma que as minhas ramificações possam ter a menor numeração possível. Agora eu vou dar um nome à minha estrutura, identificando onde estão as minhas ramificações. Então eu tenho ramificações no carbono 2 e no carbono 3. Quem são essas ramificações? Notem, um átomo de carbono aqui também é 1, então é MET. Como é ramificação, terminação IL. Então eu tenho no carbono 2, nesse caso eu separo por vírgula, tá, gente? 2 no carbono 3. Agora aparece uma outra dica importante, uma outra regra importante. Como eu tenho as mesmas ramificações, eu tenho 2 ramificações iguais, eu vou acrescentar um prefixo di. Então vai ser dimetil. Se for 3, vai ser tri. Se for 4, tetra. 5, penta. Sempre que eu tenho as mesmas ramificações. Então eu tenho no carbono 2 e no carbono 3 eu tenho 2 metil, ou seja, um metil no 2 e um metil no 3. Então, dimetil. Cadeia principal, 4 átomos de carbono. But, somente ligações simples. An, hidrocarboneto, alcano. 2, 3, dimetil. Butano no carbono 2. No carbono 3, eu tenho 2 metil, tá aqui, ligado na minha cadeia principal com 4 átomos de carbono para 4 but, né? Por isso nós temos o nome butano na cadeia principal. Outra estrutura, vamos novamente dar nome a esse alcano, um alcano ramificado, tá ok? Então, lembrando, primeiro procedimento, identificar a cadeia principal. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, não. 1, 2, 3, não. 1, 2, 3, 4, também não. 1, 2, 3, 4, 5. Notem, se eu pegar essa linha, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter 3 ramificações. Essa principal seria essas ramificações. Se eu pegar essa, 1, 2, 3, 4, 5, seria a mesma situação, seria uma cadeia equivalente, porque eu também teria essas duas e essa ramificação. Se eu pegar aqui, eu também teria essa e essa, então é como se fosse equivalente se eu sair daqui ou sair daqui. Vou escolher essa aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Identifiquei, enumerei a cadeia principal. A enumeração, gente, é sempre da extremidade mais próxima da ramificação. Por isso essa escolha. Aqui carbono 2. Se eu escolhesse aqui, seria 1, 2, 3, né? Começaria no 3. Aqui não, aqui começa no 2. Por isso eu começo dessa extremidade. Feito isso, eu vou dar o nome. Quando eu vou dar o nome, eu vou identificar primeiro onde estão as minhas ramificações. Eu tenho ramificações no carbono 2 e no carbono 3. Notem, essas ramificações são todas do tipo metil, porque eu só tenho um átomo de carbono, né? Met, como é ramificação, terminação il. Ok. Então, onde estão as minhas ramificações? No carbono 2, eu tenho um metil, estou falando desse metil. No carbono 2 também eu tenho outro metil, por isso 2, 2, né? 2, 2. E no carbono 3 também é um metil, então eu posso colocar aqui também. Então no carbono 2, eu estou falando desse metil ou desse, né? Depois, no carbono 2 também eu tenho outro metil, significa que eu tenho 2 metils no carbono 2. E no carbono 3 também eu tenho metil. Tracinho, hífen, como eu tenho 3 ramificações iguais, eu vou chamar de trimetil, né? Tri, porque são 3 metil dentro dessa estrutura da minha cadeia principal. E a cadeia principal eu tenho 5 átomos de carbono para 5 pente, somente ligações simples, hidrocarboneto, nesse caso um alcano de cadeia ramificada. Então a estrutura tem, de acordo com a IUPAC, o nome 2,2,3 trimetil pentano. Um outro exemplo para que a gente possa introduzir, apresentar uma nova regrinha para vocês. Vamos lá. Lembrando, primeiro passo, escolher a cadeia principal. Cadeia principal, aquela que tem o maior número de átomos de carbonos em sequência. Então vamos lá, seria essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a cadeia principal. Nós vamos enumerar dessa extremidade, que é o segundo passo, porque a ramificação mais próxima da extremidade é essa. Se eu começar por aqui, seria 1, 2, 3, seria no carbono 4 a primeira ramificação. Então, nós temos aqui a primeira ramificação no carbono número 3. A partir disso, vamos identificar as nossas ramificações. Então, aqui eu tenho uma e aqui eu tenho outra. Os demais átomos estão dentro da cadeia principal, ok? Agora eu vou dar o nome dessa estrutura. Notem, no carbono 3 e no carbono 5 eu tenho ramificações. Essa ramificação aqui tem apenas um átomo de carbono, met, então ela tem o nome de metil. Essa estrutura tem 2 átomos de carbono, tá aqui,
Então, essa estrutura tem o nome etil. Como nós temos duas estruturas diferentes, com nomes diferentes, nós vamos anotar o nome do composto, vai ser colocado agora, de forma que as ramificações apareçam em ordem alfabética e não na ordem numérica da cadeia principal. Essa é uma nova regrinha, um novo passo, um novo procedimento. Quando você tem mais de uma ramificação diferente, você vai colocar ela na hora de escrever o nome em ordem alfabética e não na ordem de numeração que ela aparece na cadeia principal. Então aqui eu tenho etil e metil. Então etil, né, em ordem alfabética, aparece primeiro do que o metil. Então ficaria, vou colocar aqui com outro pincel, ficaria 5, no carbono 5 eu tenho um etil, né? Tracinho, hífen. No carbono 3 eu tenho um metil. E a minha cadeia principal possui 8 átomos de carbono. Para 8 átomos é oct, só tem ligações simples, né? Um alcano, hidrocarboneto, termina com O. Então, essa estrutura é o 5 etil, 3 metil, octano, porque eu tenho 8 átomos de carbono na cadeia principal. Para os alcanos, né, nós falamos das cadeias não ramificadas, falamos das cadeias ramificadas e também nós temos as cadeias fechadas. Alcanos de cadeias fechadas nós chamamos de ciclano, né? São os ciclanos. O próprio nome já diz. Antes do nome da cadeia principal, nesse caso, nós vamos acrescentar a palavra ciclo. Notem, aqui eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono, né? Para 3 prop. Como está no ciclo, é o ciclo próprio para 3, para hidrocarboneto e, para ligações simples, letra O para hidrocarbonetos. Então este é o ciclo propano, porque eu tenho uma cadeia fechada. Poderia ter o ciclo butano, o ciclo pentano, todos seguiriam dessa mesma forma. Notem, agora eu tenho o que a gente chama de cadeia mista, né? É a cadeia fechada, um hidrocarboneto de cadeia fechada, um alcano, um ciclano, com uma ramificação aqui na extremidade. Essa ramificação, um átomo de carbono, né? Seria, nesse caso, eu coloco o nome da minha ramificação, depois eu coloco o nome da cadeia principal, precedida pela palavra ciclo, porque é um ciclo, 4 átomos de carbono, né? 1, 2, 3, 4. O ciclo possui 4 átomos de carbono. Ciclo butano. Então, é um metil ligado ao ciclo butano. Tá ok? E se o ciclo possuir mais de uma ramificação? Vamos dar uma olhada. Ok? Vamos imaginar aqui vamos elaborar aqui o ciclo pentano. Ok? Vou colocar aqui um metil e vou colocar aqui um etil. Notem, eu tenho um ciclo com 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é um metil, né? Porque eu só tenho um átomo de carbono. Aqui é um etil, porque eu tenho 2 átomos de carbono. Ramificação, por isso ele vai a etil. Quando você tem no ciclo diferentes ramificações,
você vai enumerar a partir da ramificação mais simples, ou seja, aquela que possui o menor número de átomos de carbono. Então, aqui tem um átomo de carbono, aqui tem dois, 1, 2. Então, a minha numeração começa aqui. Então, aqui é o carbono número 1. E vou seguir no sentido horário ou anti-horário, de forma que a outra ramificação fique com a menor numeração possível. Então, se eu seguir nesse sentido, aqui seria 2, aqui seria 3. Se eu vier desse lado, contrário, seria 1, né? 2, 3, 4. Então, essa é a sequência correta, porque partindo aqui eu tenho a menor numeração possível aqui. E aí, seguindo a mesma forma, né? Na hora de escrever, eu vou escrever o 3 etil primeiro, ordem alfabética, né? Aí, no carbono 1, eu tenho um metil, ciclo, porque é um ciclo fechado, né? E aqui, 5 átomos de carbono, pente, ligação simples an, hidrocarboneto. 3 etil, 1 metil, ciclo, pentano. Essa é a nossa aula de nomenclatura de hidrocarbonetos. Deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e vejo você na próxima aula.